Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para mais um culto no lar. E essa noite eu quero pensar com os irmãos sobre a segunda carta de Paulo escrita a Timóteo. Essa carta chama muito a minha atenção porque provavelmente foi a última carta de Paulo, e aqui a gente percebe o apóstolo no fim de sua vida. E aquilo que ele traz aqui como orientação a Timóteo e também aquilo que ele traz como desabafo a Timóteo do momento final que ele está vivendo em sua vida, traz riquíssimas recompensas e ensinamentos para as nossas vidas nos dias de hoje. Olhar para essa carta escrita naquele tempo, há quase 2000 anos atrás, e olhar para nossa realidade religiosa de hoje, parece que nós estamos realmente falando do mesmo momento, mas não, né? O texto ele é extremamente atual, apesar de escrito há muito tempo atrás. E eu quero aqui fazer a leitura do texto e ir pensando algumas coisas com os irmãos, apenas explanar realmente o texto, porque só a leitura dele já nos ensina muita coisa. Eu quero fazer a leitura desde o verso 10 do capítulo 3 até o verso 18 do capítulo 4. Diz assim: mas você tem sido perseguido, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Paulo aqui está falando que Timóteo, tem sido um dos poucos fiéis à doutrina dos apóstolos, um dos poucos que tem mantido naquele tempo tão difícil o propósito, tem seguido uma boa conduta, tem vivido a fé, tem vivido com paciência, com amor, diferente de muitos outros profetas ou falsos profetas que vivem a partir da sua ganância, do seu ego, algo extremamente atual para os tempos de hoje, né? Nós vemos muitos pregadores falando aquilo que vem mais do seu coração do que aquilo que Deus tem colocado no coração deles. É um tempo muito parecido, um tempo onde nós realmente ouvimos todo tipo de mensagem que na verdade só buscam afagar o nosso ego, e isso não vai de encontro com o Evangelho, que tem em sua mensagem algo que deve transformar a conduta do homem, que deve reverter a forma como o homem pecador pensa e mudar toda a sua estrutura, aquilo que o texto chama de metanoia, uma mudança completa. E Paulo está dizendo aqui que o Timóteo ele permanece nessa conduta de metanoia, ele permanece vivendo o Evangelho de Cristo, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanto desencontro naquela situação, naquele momento histórico específico. E ele continua: quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqui o apóstolo Paulo ele desabafa, dizendo que ele sofreu muita perseguição até aquele tempo, e ele não nos engana. Ele não engana aqueles que são os discípulos de Cristo, não engana Timóteo, quando ele afirma: todos os que desejam viver piedosamente em Jesus serão perseguidos. Eu ouvi uma vez de um pastor amigo meu algo que me fez pensar muito. Se a sua vida cristã está extremamente confortável, se você não tem nada a melhorar, se você não olha para si e percebe o quão difícil tem sido a sua caminhada cristã, você não deve estar vivendo ela da maneira adequada, porque se nós vivemos o Evangelho, pregamos o Evangelho a tempo e a fora de tempo, nós seremos perseguidos por causa disso. Então, querido, o Evangelho é um lugar não cômodo, é um lugar que tem que nos tirar dessa zona de conforto.
Se nós vivemos o Evangelho e isso é confortável para nós, isso significa que nós não vivemos o Evangelho ou não vivemos integralmente o Evangelho, porque o Evangelho pressupõe abrir mão do meu eu para viver aquilo que o Senhor tem para mim, ou seja, abrir mão dos meus desejos, abrir mão das minhas vontades e ir única e exclusivamente em direção à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o texto continua: quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Queridos, o Evangelho ele tem que ser vivido a partir daquilo que nós podemos conhecer de Deus. Deus é um Deus pessoal que se relacionou conosco e Ele se relaciona conosco se revelando, e a revelação dele está contida no texto bíblico. Se nós queremos conhecer de Deus, nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Pode surgir aqui uma pergunta: em meio a tantas pregações, em tantas falas sobre o Evangelho, em tanto discurso coaching no nosso tempo atual, o que é a verdade do Evangelho? Essa resposta é muito simples, está na Bíblia. Se está na Bíblia, está contida na Bíblia, faz sentido a partir de um olhar cristocêntrico, é a revelação de Deus. Se não, querido, isso só vai te trazer condenação. A salvação está contida no texto bíblico. Você precisa estar atento àquilo que você absorve como mensagem do Evangelho e sobre aquilo que você pratica como mensagem do Evangelho. Você é o mensageiro do Senhor e você é responsável como mensageiro do Senhor por aquilo que você faz e como você age. Então esteja atento, debruce sobre o texto sagrado e aprenda mais de Deus, se relacione com Deus, fale com o Senhor e assim mantenha a sua conduta reta, assim como Timóteo manteve em seu tempo, e Paulo aqui estava encorajando a continuar com essa conduta. Aí no capítulo 4 tem o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Queridos, Paulo aqui parece que estava falando para o nosso tempo. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Hoje nós percebemos que muitas pessoas não suportam mais a verdade. Elas precisam e fazem de tudo para relativizar a verdade do Evangelho. Até mesmo pessoas que se dizem cristãos têm relativizado a verdade do Evangelho. Não são só os ateus, não é só o ambiente universitário, mas também o próprio ambiente de igreja. Nós temos percebido muitas pessoas dizendo que são igreja, dizendo que são pregadores do Evangelho e têm pregado mensagens para satisfazer egos. E essas igrejas estão lotadas
irritadas porque as pessoas não suportam mais a sã doutrina. Elas querem aquilo que enche o seu ego, que inflam a sua autoestima. Só que evangelho, querido, não tem a ver com isso. Evangelho tem a ver com abrir mão de quem eu sou para viver aquilo que Cristo sonhou para mim, que morra eu para que Cristo viva em mim. Que igreja nós temos sido nesse tempo? Uma igreja que vai em direção a esse afago do ser humano, ou a igreja que vai em direção ao verdadeiro evangelho que prega a verdade de salvação? Nós temos que ouvir a orientação de Paulo a Timóteo e pregar a palavra, tempo e fora de tempo, repreendendo, corrigindo, exortando, com paciência e com doutrina, mesmo que para isso nós venhamos a ser perseguidos por falsos profetas, por pessoas que adoram relativizar tudo, como o nosso mundo de hoje está cheio. Paulo continua: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que é o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo aqui está dizendo: nós seremos perseguidos pelo Evangelho, nós seremos perseguidos porque pregamos o Senhor Jesus, nós seremos perseguidos porque não negociamos o Evangelho, não nos envergonhamos do Evangelho, pregamos a verdade do Evangelho, mas no final nós receberemos a coroa da justiça do próprio Senhor, que é o justo juiz. Haverá um tempo que nós seremos realmente recompensados por tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para que fizéssemos da melhor maneira possível, que é pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. E aí Paulo continua no verso 9, dizendo o seguinte: olha que coisa linda, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. O que eu quero chamar a atenção aqui é o verso 9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Queridos, a gente pode estar na igreja hoje, nós podemos cantar no louvor, pregar a palavra, fazer várias coisas na igreja, mas isso não define quem nós temos amado. O que eu quero que os irmãos pensem nessa noite é: o que está verdadeiramente no seu coração? O que você tem amado? Sabe por quê? Eu vejo muitas pessoas que estão cantando no louvor, passam o tempo, já não estão mais, saem da igreja. Muitas pessoas estão atuando na igreja, logo depois não estão mais, elas vão embora. Isso demonstra que essas pessoas se renderam às vozes desse mundo, seja aos prazeres que esse mundo tem a oferecer, ou até mesmo às vozes malignas que vêm em nossa mente dizendo: essa igreja não é boa, essa igreja é cheia de gente problemática. A pessoa acaba sendo ferida e por isso sai da igreja. Mas igreja é lugar de gente doente mesmo. Na igreja a gente pode se decepcionar com pessoas, na igreja a gente pode se frustrar com pessoas, na igreja nós podemos ser traídos por pessoas, mas queridos, nós não podemos levar isso em consideração, porque o mais importante é o Evangelho. Paulo foi abandonado por Demas, mas ele não saiu da missão do Evangelho. Ele estava sozinho, mas ele não desistiu da missão do Evangelho. Ele tinha consciência que ele combateu o bom combate,
que ele terminou a corrida e que ele guardou a fé, mesmo sendo traído, abandonado, achincalhado e estando naquele momento sozinho. Como você tem lidado com as suas frustrações dentro da igreja? Talvez você esteja me ouvindo aí, nem esteja na igreja mais, e você não está na igreja mais porque sofreu por causa de uma pessoa ou outra. Mas, querido, igreja é lugar de gente doente, problemática mesmo. Nós seremos traídos, nós nos decepcionaremos, mas nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo, e em Cristo ajudar essas pessoas a voltarem para o caminho verdadeiro do Evangelho, pregando a palavra a tempo e a fora de tempo, com paciência, como nós já vimos, e com doutrina. Depois Paulo, depois de dizer que ele está sozinho, ele usa aqui uma expressão, uma frase que mexe muito com o meu coração. No verso 13, ele pede a Timóteo: quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Queridos, Paulo estava sozinho e Paulo aparentemente estava com frio. Ele pede: Timóteo, traga-me a capa e traga-me os meus livros. Num ambiente extremamente de solidão, de tristeza, de aflição, a gente pode perceber aqui realmente um momento da vida de Paulo que podia destroná-lo. Mas como bem sabemos, Paulo é o mesmo cara que afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver na fartura ou na escassez. Sabe por quê? Porque ele entregou a sua vida por amor a Cristo. De nada tem mais de precioso em sua vida, contanto que ele complete o ministério que recebeu do Senhor Jesus. E você, o que completa a tua alegria? Será que você é capaz de viver as labutas do Evangelho por amor a Cristo? Queridos, no nosso tempo é um tempo de falsos profetas, um tempo de igrejas mentirosas, um tempo de doutrinas vãs, um tempo de pregadores que enganam e são enganados, como nós lemos aqui nessa carta. Então você tem responsabilidade de pregar a fé, a verdadeira fé, a sã doutrina, e exortando a igreja do Senhor com paciência. Mesmo que para isso, no final da história, você esteja sozinho, clamando para um amigo distante te levar uma capa porque está frio e alguns livros para que você não esteja tão só. Por amor ao Evangelho vale a pena sofrer aquilo que tivemos que sofrer por amor ao nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua, no verso 14 ele diz: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Aqui nós percebemos que Paulo está falando que ele foi traído por mais um que provavelmente Timóteo conhecia, porque ele fala aqui com muita familiaridade. Não tem Alexandre, o ferreiro, ele me causou muitos males. Na hora da minha defesa, quando eu estava sendo julgado, ninguém apareceu para me apoiar, eu estava sozinho, todos me abandonaram. E Paulo, com muita piedade, ainda fala que isso não lhes seja cobrado. Mas ele tem uma convicção, que é o que ele fala no verso 17: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem.
Querido, Deus tem te dado forças. Você tem se sentido amparado pelo Senhor na missão que Ele te deu? Porque quando Deus chama alguém para algo, Ele sustenta. E não adianta a gente vir com essa história de que eu não sou vocacionado, eu não fui chamado para algo, porque todo cristão foi chamado para algo. Todo cristão tem uma missão. Todo cristão foi chamado, vai e pregue o Evangelho, ensine a doutrina e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, você tem uma missão. Mas quem você tem sido nessa história toda? Um profeta que prega a partir dos seus próprios desejos? Telespectadores que buscam ouvir mensagens que satisfazem o seu ego? Ou pessoas como Paulo e Timóteo, que pregaram a palavra a tempo e a fora de tempo, em momento nenhum relaxaram, mesmo estando sozinhos, com frio, clamando para que um amigo distante levasse uma capa para se esquentar e uns livros para poder ter algum tipo de companhia. Quem é você nessa história? Essa carta foi escrita há 2000 anos atrás aproximadamente, mas ela é extremamente atual. Nos tempos atuais, você será um desses. Ou será Alexandre o que trai Paulo, ou será Paulo e Timóteo, pregadores fiéis da palavra, ou será um pregador mentiroso que prega mensagens que não têm a ver com o Evangelho, ou será também um ouvinte que busca mensagens que só satisfazem os seus egos. Você precisa definir quem você é, e você precisa assumir a missão que Deus te deu nessa terra, porque pode ter certeza, querido, você tem uma missão, você tem um chamado, seja ele qual for. Você é a igreja do Senhor e precisa nesse tempo ser a resistência em prol do Evangelho, um tempo onde as pessoas zombam do Senhor Jesus, zombam da sua palavra, zombam da sua igreja. Você precisa ser mais um que vai se levantar para continuar pregando a sã doutrina, para pregar a tempo e a fora de tempo, para corrigir e para exortar com toda a paciência. A minha oração é que realmente isso faça sentido no seu coração, que você se posicione como alguém chamado por Deus, como alguém que tem missão, porque ou nós somos missionários ou nós somos impostores. Essa é a verdade. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração, que você se sinta movido a cumprir aquilo que Deus tem te dado nesse tempo para cumprir. Não deixe em nenhum tempo, em nenhum momento, de cumprir a missão de Deus para a sua vida. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Um abraço.